Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou consultor de empresas, administrador e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda não para fazer análises nem recomendação de ações, mas para passar para vocês um pouco da minha trajetória enquanto investidor, as coisas que eu aprendi, o que deu certo, o que deu errado, e em especial também todo o aprendizado adquirido no universo corporativo. Ter vivido dentro de grandes empresas me faz ter uma compreensão sobre essa dinâmica do mundo empresarial, e isso ajuda muito a raciocinar enquanto investidor. Porque quando nós estamos investindo, estamos exatamente nos associando a empresas. Então a gente precisa conhecer as empresas. Nunca invista no que você não conhece. Conhecer as empresas é essencial para a sua tomada de decisão. Bom, com esse vídeo, nossa ideia é não encerrar a nossa cobertura desse tema do acordo entre BTG e Oi, mas de alguma forma avançarmos um pouco mais na leitura, no entendimento dessa interação entre as duas empresas e do que está resultando essa possibilidade de associação entre as partes. Muito bem, a grande novidade nesse processo todo foi a entrada da Globinet como uma moeda de troca, vamos dizer assim, utilizada pelo BTG. Né? O que a gente precisa entender para tentar clarear a nossa avaliação? O que é essa Globinet? Essa Globinet é exatamente uma empresa de cabos submarinos que faz a conexão Brasil-Estados Unidos. Okay? Era uma empresa que pertencia à antiga Brasil Telecom. A Brasil Telecom foi adquirida no passado pela Oi. Então a Oi herdou, quando adquiriu a Brasil Telecom, a Globinet, que era um ativo da Brasil Telecom. Quando chegou em 2013, a Oi já estava descendo a ladeira por conta de todo seu endividamento. Então ela estava começando a se desfazer de alguns ativos para tentar gerar caixa para ela, de eliminar alguns custos. Então procurou alguém para comprar a Globinet. E esse alguém que apareceu foi exatamente o BTG Pactual, que se interessou em adquirir a empresa. As negociações foram pelo ano de 2013, no segundo semestre o CAD deu o ok para a operação e em janeiro de 2014 a Anatel deu o seu aval. E aí foi consumada essa venda. O que eu pude apurar, e aí óbvio, são questões que cabe a Oi colocar cada vez mais informações para o público. E nesse aspecto, se as informações não estão circulando, cabe a nós, enquanto acionistas, começarmos a mandar e-mails enquanto investidores para a relação com investidores da Oi, demandando informações. E aí a gente pode, inclusive, ir socializando essas informações aqui no canal. Eu, por exemplo, estou fazendo isso, pedindo informações, esclarecimentos à área de relações com os investidores da Oi. Porque o que eu consegui apurar é que a Oi vendeu a Globinet para o BTG por 1 bilhão 745 milhões. Isso foi a consumação da venda em 2014. 1 bilhão 745 milhões. Pois bem, o que eu consegui perceber é que, à época, a Oi recebeu em cash algo em torno de 370 milhões. Foi o valor que o BTG pagou. E nessa venda, a Oi fez um contrato de locação dos cabos submarinos, ou seja, ela iria utilizar essa infraestrutura da Globinet. E fez um contrato de longo prazo para a utilização dessa rede de cabos submarinos. Então o que aconteceu? O restante que ela teria a receber para fechar 1 bilhão 745 milhões, ela só recebeu 370 em cash e o restante ela passou a ter o direito de uso sem pagar nada durante um período, até fechar essa conta do 1,745 bilhão, certo?
Então foi o que eu consegui até agora apurar. O BTG, agora em 2021, avalia a empresa em 5,3 bilhões. Esse valor ainda será devidamente auditado e atestado por uma empresa independente, mas essa é a avaliação do BTG para o valor de hoje de mercado da Globinet. No acordo, o BTG vai pagar 12,9 bilhões pela participação da Infraco. Então é isso que a gente tem de informação. Então, voltando, a Oi vendeu em 2014 a Globinet, se comprometeu a alugar a infraestrutura da empresa até 2028. Uma parte dessa locação ficou praticamente a custo zero aí durante um período, porque era dinheiro que ela teria a receber do BTG e o BTG foi amortizando esses pagamentos com o valor do aluguel da sua infraestrutura. Só que quando encerrou o pagamento, fechou 1,745 bilhão, a partir daí a Oi teria que continuar pagando parcelas até 2028. E isso acabou não acontecendo durante algum tempo, né? Então ela começou a contrair uma dívida. Então essa é uma informação que se tem. Ela tinha uma dívida com a Globinet e ainda tem um compromisso futuro até 2028. Quando você coloca dentro da Infraco a Globinet, você está trazendo de fora para dentro o problema e, consequentemente, você consegue incorporar esse ativo e tentar equacionar essa dívida internamente, né? Lembrando que a empresa tem um valor de mercado estimado pelo BTG de 5,2. Parte da dívida da Oi é de 3,75 bilhões com a Globinet. 3,75 bilhões com a Globinet. Essa dívida será descontada do valor patrimonial, vamos dizer assim, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que a Oi terá parcelas que serão descontadas a partir do momento que você trouxe para dentro da Infraco a Globinet e ainda continuará com uma dívida para 2025 em diante. 2025, 26, 27, 28. Ainda terá esse período de pagamentos a fazer para a Globinet. E aí fica a grande pergunta: o que vai acontecer com essa dívida? Que ela vai chegar a uma totalização de 6 bilhões de reais. Essa dívida, que tratamento terá ela? Se for dimensionada do ponto de vista de participação societária, significa dizer que 42% disso retorna para a própria Oi. Estamos aí lembrando que 58% fica com o BTG, 42% fica com a Oi da Infraco. Então, 42% desses 6 bilhões retorna para a própria Oi. Então, é uma redução de 2,5 bi dessa dívida. E ficaria ainda 3,5 bi a ser pago ao BTG. Essa é uma leitura. É essa a leitura correta? Quem tem que explicar isso é a Oi, não sou eu. Entendeu? Então essa é uma das perguntas que eu fiz para a Oi. E cabe a você também, ser acionista da Oi, começar a fazer as perguntas. O canal de RI é para dar esclarecimento aos acionistas. Então vamos bater nessa porta para fazer perguntas. Ok? Então essa é uma questão aí a ser discutida. Como será essa dívida? Como vai ser tratada essa dívida? Porque se for aplicada o percentual de distribuição societária da Infraco, 42% é Oi, 52% é BTG. Sendo assim, a gente pode concluir que 2,5 bi desses 6 é um dinheiro que fica no próprio caixa da Oi. E aí a dívida cai para 3,5. Esses 6 bi viram 3,5. Uma outra coisa é assim, a Globinet ela entra no contrato a um valor de 1,5 bi no acordo, né? É esse o valor que é lançado dentro do contrato. Ela está sendo incorporada a este valor de 1,5 bi.
e, em consequência, o BTG está recebendo 6,8% de ações a mais da Infraco. Muito bem. O plano da Infraco também prevê investimentos da ordem de 25 bilhões nos próximos anos. O alvo é chegar a 40% dos domicílios do Brasil, disponibilizando acesso à rede de fibra ótica. De onde vai vir esses 25 bilhões nos próximos anos? Parte vem do caixa da Infraco, parte vem de aporte dos sócios e parte vem de contratação de dívidas. Esse é o cenário que a gente tem até o presente momento. Essa Infraco nasce maior do que inicialmente prevista. Ela era prevista para nascer com 400 mil quilômetros de fibra. Ela agora nasce com 400 mil quilômetros de fibra e mais 23.500 mil quilômetros de cabos submarinos, atendendo Brasil, Bermudas, Venezuela, Estados Unidos, Colômbia. Então, a Infraco nasce internacionalizada, vamos dizer assim. Pelo acordo, estamos falando em 22,3 bilhões o valor da Infraco. Originalmente, o valor mínimo 20 bilhões. Ele sobe para 22,3 bilhões, acima do valor mínimo. Pela nova distribuição societária, 57,9% BTG, 42,1% Oi. Quanto fica para o BTG? 12,9 bilhões é o valor da participação do BTG. 12,9 bilhões. E o valor da Oi? 9,4 bilhões. 9,4 bilhões é o valor da Oi, de participação societária, certo? O que mais podemos falar? Como isso impacta o preço? O que a gente viu foi um desapontamento de muitos investidores e muita gente vendendo. Lembremos que se alguém vende, alguém compra. Importante entender isso, que não é um jogo de simplesmente vender, é um jogo também de comprar. Então, para cada pessoa que está vendendo a ação da Oi, alguém está comprando. E isso a gente vai ver nos próximos dias. Muita gente jogou a toalha, muita gente queria enriquecimento rápido, muita gente pensou que a ação ia dar uma pernada de alta em 1 mês, 2 meses, 3 meses, e isso não vai acontecer. Isso é um processo. E para mim, a grande mudança vai ser quando você mudar, de fato, o perfil do investidor. Hoje você tem muitos pequenos investidores, pessoas físicas, e que aportam e que não têm condições de fazer o fluxo desse dinheiro mudar, né? Dessa valorização do preço da ação mudar. Para que o preço mude, eu preciso mudar o fluxo de capital, eu preciso fazer com que entre mais capital nessa relação de compra dos ativos. E isso hoje tem um impedimento básico nesse processo, que é o impedimento decorrente da recuperação judicial. Isso é um impedimento técnico. Por quê? Porque os grandes fundos de pensão, eles são proibidos estatutariamente de comprar ações de alto risco. E uma ação de recuperação judicial é de ultra risco, ultra alto risco, entendeu? Então, fundos de pensão não compram ações de empresa em recuperação judicial. Então, aqui no Brasil, por exemplo, fundo de investimentos da Petros, né, o fundo de investimentos da Caixa Econômica Federal, fundo de investimentos de outras empresas, do Banco do Brasil, esses fundos de investimentos, fundos de pensão, eles não vão comprar ações da Oi, porque ela está em recuperação judicial. Fundos de pensão do Canadá, de Singapura, eles não vão comprar ações da Oi em recuperação judicial. São proibidos. E os fundos de investimento? Fundos de investimento, eu diria assim, 90% desses fundos de investimento, eles são mais conservadores. Eles procuram empresas grandes, empresas com liquidez e empresas já consolidadas. Isso não se aplica nesse momento à Oi, porque é uma empresa em recuperação judicial. Ah, mas tem fundo de investimento que está investindo na Oi. Sim, existe uma minoria de fundos de investimento
que são mais agressivos, que são mais arrojados, aí eles podem estar investindo um percentual pequeno de sua aplicação em ações da Oi. Aí eles investem 1% do seu capital, 2%, menos de 1%, mas são poucos fundos que têm essa característica de ser mais agressivos, ok? Então, divisor de águas, qual é? É o encerramento da recuperação judicial, porque na hora que você encerra a recuperação judicial, você traz essa demanda de pessoas, de grandes investidores, que poderão passar a adquirir essa empresa. O que nós temos? A gente tem que essa empresa ela sairá maior da recuperação judicial do que entrou, porque ela entrou em recuperação judicial com uma dívida de 65 bilhões. Ela vai sair com uma dívida provavelmente aí na casa de 8, 9 bilhões. Então ela sai uma empresa melhor dessa recuperação judicial. Ela sai associada com um grande player, que é o BTG. O BTG, ao meu modo de ver, é um selo de qualidade que atrai novos investidores para a empresa. Lembremos uma outra coisa importante, o BTG não vai ser dono desses 52% eternamente. Há informações preliminares, e aí de novo bate na porta da Oi para perguntar. Eu estou perguntando, mas todo mundo tem que perguntar. Há informações preliminares que o fundo de investimentos do BTG pretende ficar nessa operação por 10 anos. Parece que isso está documentado já. Por 10 anos, podendo prorrogar sua participação por mais 2, de 10 a 12 anos. É a participação do BTG nessa operação da Infraco. Aí depois que passar esse tempo, acontece o quê? Ele vai sair. Os fundos de private equity fazem isso. Eles entram, eles procuram fazer o valor dessa empresa multiplicar e depois eles vendem e colocam o lucro no bolso. É assim que eles vão fazer. Então não espere que o BTG vá ficar 50 anos com a Oi. Negativo. Isso não existe. Prazo máximo, parece que já está documentado, 12 anos. Prazo esperado pelo próprio BTG, 10. Ok? E aí, o que é que acontece depois disso? Acontece que a Oi terá o direito de recomprar as ações do BTG, porque isso deve estar, imagino eu, no acordo de acionistas. Porque o sócio tem o direito preferencial pela recompra dos papéis do outro sócio. Essa é a regra do jogo do mercado, entendeu? Então, vamos aguardar. Ainda há muito que ser dito e quem tem que dizer é a Oi. Mas nós temos que bater na porta da Oi e fazer as perguntas certas, entendeu? Então temos que bater na porta porque na mídia está tendo muito ruído, na internet mais ruído ainda, e a Oi está falando muito pouco sobre o assunto, é o meu modo de ver. A Oi está falando muito pouco. Então a gente precisa começar a direcionar as nossas dúvidas e perguntas para a Oi, para a área de relações com os investidores. É isso que eu aconselho cada um fazer. E aí a gente vai socializando aqui as respostas, entendeu? Então, o fato é que se a gente considerar esse cenário atual, né, fim da recuperação judicial, existem casas de análise olhando ainda tudo isso, bancos, colocando o preço-alvo entre R$ 3,00, R$ 3,50, R$ 4,50 e os mais otimistas ainda olhando para R$ 4,80, R$ 5,00. Essa é a precificação lançada pelo que está hoje aí no mercado. A Oi ainda está sendo olhada e avaliada enquanto uma empresa de telecom. Mas lembre-se da Magazine Luiza, que sempre foi olhada como uma empresa de varejo, e ela não é mais, ela é uma empresa de tecnologia. E por isso que a ação da Magazine Luiza não para de subir, porque ela não é mais olhada pelos grandes players, pelo menos, como uma empresa de varejo, embora ainda muitos bancos e corretoras ainda insistam em taxá-la como empresa de varejo. Mas os grandes players já entenderam que ela não é mais isso. A Oi está deixando de ser uma empresa de telecom. E na hora que os grandes players perceberem isso de forma concreta, e eu acho que isso só vai ser percebido após a saída da recuperação judicial, ela será olhada e avaliada como uma empresa de tecnologia. E aí ela poderá ser precificada diferente. Então esses valores entre R$ 3 e R$ 5,00 poderão subir muito mais, a partir do momento que a avaliação dela deixar de ser uma empresa de telecom e passar a ser
como uma empresa de tecnologia. Por hora, é o que tínhamos para falar sobre o assunto. Muitas dúvidas ainda? Eu também tenho. Muitas perguntas? Temos que fazê-las. Mas vamos fazê-las ao canal qualificado, competente, que precisa dar esclarecimentos. E que, para mim, está sendo pouco cobrado atualmente, que é o canal de relação com os investidores. Nós temos que bater nessa porta e fazer as perguntas. E aqui a gente vai socializando. Ontem eu encaminhei 4 ou 5 perguntas, aguardo a resposta. Assim que tiver, estarei socializando com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.